a mais um Estudo Central. Que você possa se sentir bem aqui em nosso canal, nos nossos vídeos do Estudo Central. Estamos estudando a lição com o tema Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E hoje nós vamos estar estudando a lição número 10. Que bom que você está aqui conosco. E antes de começarmos aqui o nosso estudo, quero fazer um combinado aqui com você. Se você já é inscrito em nosso canal, então esse é o momento de você compartilhar o link desse vídeo com os amigos e familiares e também deixar claro o seu like também no vídeo, para depois não esquecer. E se você não é inscrito em nosso canal, é a primeira vez que chega aqui, assiste o vídeo do Estudo Central, aproveite e clique no botão inscrever-se e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui em nosso canal. Que você possa se sentir muito bem hoje em mais um vídeo do Estudo Central. Algumas pessoas já mandaram aqui, já estão sempre acompanhando os nossos vídeos e mandaram alguns recados, né? Deixaram seu comentário aqui no vídeo. E eu quero relembrar aqui essas pessoas e agradecer pelos comentários, que é o Reinato Carvalho, a Dalva Proença e a Adelita da Silva. A Adelita aqui colocou que ela é dos Estados Unidos. E aí coloca pra gente, Adelita, que lugar que você está nos Estados Unidos. Que bom que vocês todos estão nos acompanhando, deixando seus comentários. Essa é a forma de estarmos tendo essa troca. Então, se você ainda não escreveu aí de onde você é, seu nome, coloque nos comentários, nós vamos ficar felizes em saber de onde você é e poder assim também te citar aqui nos próximos vídeos. Como sempre de costume, para quem já está assistindo, não estou sozinha hoje. Tenho aqui dois convidados e vou apresentá-los então. Primeiro, Gilberto, obrigada por estar conosco nesse estudo central, uma alegria tê-lo conosco. Alegria minha, Laila, obrigado pelo convite, pastor Osmar, né? É muito bom estar aqui para nós podermos meditarmos na palavra de Deus. Amém. E também o pastor Osmar em mais um estudo aqui conosco. Obrigada, pastor. Olá, Laila, é um prazer estar com você novamente. Gilberto estreando aqui, eu creio, no Estudo Central. E você que está sempre conosco também, que Deus te abençoe, nos abençoe nesse estudo, que é uma grande bênção. Amém. E para nós começarmos então o nosso estudo, eu gostaria de pedir para o Gilberto fazer uma oração para nós. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui nesse momento para meditarmos na Tua Palavra, nos Teus ensinos. Por favor, abra nossa mente, a mente de quem está assistindo, para que possa entender e compreender a mensagem que o Senhor quer que nós entendamos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como já disse, nós estamos estudando a lição número 10. Nós vamos estar estudando a lição número 10, que tem como título Retribuindo. E o verso para memorizar, vocês podem acompanhar na lição ou também na Bíblia, que está em Apocalipse 14, verso 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse foi o verso, então, da lição dessa semana. E durante o passar dos anos, né, aqui na introdução da lição ela traz isso, né, os anos vão se passando, vamos envelhecendo e alguns pontos, né, acabam se tornando alguns medos futuros, né, aqui até nós temos a questão de um medo na morte, de morrer cedo, e quem que vai cuidar, né, da família, ou quem que vai cuidar da parte financeira. Alguns temores começam aí a surgir quando o tempo vai passando, quando a gente vai criando mais experiência, o futuro vai chegando. E também a questão de como que, se acontecer alguma doença ou algo, quem que vai cuidar, vou ter condições para poder estar amparado, né, nesses momentos. E na lição dessa semana nós vamos poder estar então vendo os conselhos de Deus para esses nossos últimos anos, né, de vida, e o que nós devemos fazer, né, quais são os princípios que nós devemos seguir então para ter essa velhice, né, enfim, trazer essa parte financeira também na velhice de acordo com a vontade de Deus. E para a gente entrar aqui no estudo da lição, eu gostaria que abríssemos a Bíblia em Lucas 12,
de 16 a 21. Porque ali traz uma parábola do rico insensato. Pode abrir aqui aí a sua Bíblia e acompanhar o texto de Lucas 12, 16 a 21. Vou ler aqui. Diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, beba e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Essa parábola aqui de Lucas traz, né, na introdução aqui da lição, a gente pode ver, né, alguns pontos até de dizer como não trazer uma aposentadoria aqui. Mas qual que é o problema principal nessa parábola e o que Jesus queria transmitir, né, ensinar através dessa parábola? Quando o homem nasceu, quando Deus criou o homem, Deus deu para ele vida ilimitada, que a gente chama comumente de vida eterna. Mas o pecado trouxe um ciclo para essa vida. A gente nasce, cresce e morre. E é bem verdade, tem as nuances de todos esses aspectos. Só que a cada dia que passa, esses ciclos vão sendo completos e a gente vai chegando num estágio de vida em que nós temos mais passado do que futuro, que já é a parte da aposentadoria, todas as coisas já foram realizadas e agora você tem que fazer tudo direitinho ao longo da vida para não ter remorso no final. Só que esse homem aqui, ele chegou no patamar, ele conseguiu conquistar o sucesso profissional, ele conseguiu juntar dinheiro, propriedades e tal. Mas veja só, no auge da sua vida, quando ele poderia cumprir o papel dele de abençoar as pessoas, ele era egoísta. Não, agora eu vou parar, já tenho o suficiente para que eu viva. Não importa se os outros morram, não importa se meus filhos prosperem, não importa se os meus irmãos avancem, não importa se a sociedade seja abençoada por mim. Eu cheguei no patamar que eu sou autossuficiente. Então aqui nós temos dois problemas, o problema financeiro, do egoísmo, e o problema também espiritual, dele não retribuir nada para quem lhe deu tudo. Né? Isso aqui é muito forte. Se nós formos olhar, né, a maior preocupação dele era em ter. Isso que tem acontecido hoje nos nossos dias, né, com as pessoas, com esse mundo capitalista que nós vivemos, as pessoas muitas vezes estão com essa vida frenética, preocupadas em ter e não em ser. Né? Então, a maior riqueza que nós devemos buscar é a nossa fé em Deus. Né? Acreditarmos num Deus que pode nos prover tudo. Né? Exato, amém. E aqui pegando esse ponto aqui de riqueza, até passando um pouquinho para frente na parte de terça-feira, a Bíblia, ela condena a riqueza ou o esforçar-se para trabalhar, adquirir, né, toda essa questão financeira. A Bíblia condena isso ou não? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, que nesse caso representa a riqueza, é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia não está dizendo que quem consegue prosperar, ele vai se perder ou é uma maldição. Não. Nós somos criados como canais de bênção. Se você fizer uma avaliação do Antigo Testamento, dos patriarcas e os profetas, quantos eram pobres? Quantos passaram necessidade? Você vai ter uma lista de homens poderosíssimos, a começar no primeiro livro, que é o livro de Jó, do próprio Jó. Era o homem mais rico de sua época. Né? Aí você vê como é que Deus chama Noé. Quem era Noé? Como é que Noé conseguiu construir essa arca? Abraão, Isaac, Jacó. E aí, então, quer dizer, o que nós temos que perceber é,
Deus tem um propósito de nos fazer prosperar financeiramente, que não é o que esse homem louco, que é chamado de louco, diz: "Eu agora eu vou comer, beber e me regalar". Não, eu tenho que abençoar as pessoas. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então eu luto, eu prospero nessa terra para ser bênção para as pessoas. Esse é o conceito que esse louco não tinha e que eu preciso ter quando a minha vida chegou a um patamar de que eu estou bem financeiramente, de que eu já realizei o que tinha que realizar. Eu agora tenho que pensar naqueles que passaram por onde eu passei. Eu tenho que fazer pontes para os penhascos, os abismos que eu tive que enfrentar. Eu posso ajudar porque agora eu tenho um recurso. O problema é que qual é aonde o dinheiro está, né, na sua vida, né? Então nós podemos ver aí os patriarcas do passado, pessoas que tinham muito poder, muito dinheiro, muita riqueza, mas eram pessoas que abençoavam outras pessoas, né? Então pessoas que se preocupavam com outras pessoas. E muitas vezes nós, né, como seres humanos limitados que somos, nós temos a tendência de fazer com que o dinheiro se torne o nosso Deus, né? E queremos sempre buscar mais, 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 e às vezes dessa forma que nós vamos buscar esse mais, nós acabamos deixando família, e aí gera uma série de problemas, né, para a nossa vida, né? Isso. E até aqui, voltando um pouquinho, a lição na segunda-feira ela fala justamente, né, que quando eu lembro muito de ouvir isso também dos meus pais, né, que deste mundo nós não levaremos nada, né? Então, nada vamos levar daqui a não ser o... Já fiz vários funerais, de ricos e pobres. Eu nunca vi um caixão com gaveta. Você já viu caixão com gaveta? Onde as pessoas possam levar alguma coisa? Por que é que não tem uma gaveta num caixão? Porque a pessoa não vai levar nada. E a gente tem que entender isso, que as coisas que nós recebemos aqui, elas precisam e só têm valor aqui. Então nós precisamos usar essas coisas aqui, os tesouros que Deus nos dá aqui, mas também investir nas coisas espirituais. Isso é o que a lição vai trabalhar forte, né, nessa semana. Exatamente. E até pegando aqui, né, essa questão de nós trabalharmos, né, mas que o nosso dinheiro, o nosso trabalho financeiro que a gente tem também sirva, né, para ajudar os outros. A Bíblia, assim, o que ela coloca para nós, né, de princípios de como lidar com o dinheiro, né, como que a gente pode estar lidando com ele. Assim, até o pastor já até comentou, né, sobre não colocar o amor, né, no dinheiro, porque o dinheiro, querendo ou não, ele pode sim enfraquecer a nossa fé, né, como nós vimos. Tem também, né, uma questão de que, como eu disse, tudo que nós temos aqui vai se desfazer, não vamos levar isso para o céu, mas tem mais outros princípios, né, em relação para aprendermos a lidar com o dinheiro na Bíblia. Interessante que a lição, ela vem fazendo uma cronologia, né? Na lição 8, 9, quando chega aqui na 10, ela chegou já naquele ponto da melhor idade, da velhice, né? E ela fala muito interessante que a lição, ela fala da questão de você planejar esse momento, né, da aposentadoria, né? Inclusive, estudando essa lição, essa semana eu fui até dar uma olhada quanto tempo falta para me aposentar, né? Eu vi que falta 9 anos, 6 meses e 16 dias, né? Dei uma olhada, né? Então, a lição, ela despertou algo em mim que eu não estava preocupado, né? De você planejar o que você vai fazer, né? Talvez com os seus bens, né? E a lição, ela comenta muito na questão de você deixar a família bem e você fazer aquela retribuição para Deus. E você só vai conseguir fazer essa retribuição para Deus a partir do momento que você tenha consciência que Deus proveu tudo para você durante no decorrer da sua vida, né? De bens, de saúde, que você chegou até aquele momento. Então, se nós não chegarmos nessa consciência que Deus é dono de tudo, dificilmente a gente vai ter o coração egoísta, como o pastor falou, e a gente não vai querer retribuir. Nem para Deus, nem para as pessoas. Exato. E a lição trata da caridade no leito de morte, ou seja, como você sabe que o caixão não tem gavetas, você não vai poder levar nada, aí você está para morrer mesmo, já está dando os últimos suspiros. Não, agora eu quero pegar tudo que eu tenho, quero doar. Mas eu lhe pergunto, o quanto da obra de Deus foi atrasada porque você não foi liberal antes? Né? Por que tem que ser no leito de morte? Né? É mais ou menos como aquela pessoa que dedica para Deus um pé de mamão macho, que não produz o fruto.
né? Ou uma galinha que não põe ovos, não vou dedicar essa galinha ao Senhor para que ela comece a produzir. Então, por que eu deixo para a última hora da vida fazer uma caridade, uma doação? Por que eu não faço isso sistematicamente? Por que eu não vou abençoando pessoas, uma vez que os recursos chegaram para mim? Porque como é que eu fui abençoado por Deus e eu não me torno um canal de bênçãos? Isso a lição vai trabalhar muito forte, né? De que a gente pode sim viver essa melhor idade. Eu estou faltando 10 anos também para aposentar. Então chega um momento da vida que você tem que olhar e dizer assim, agora eu vou ajudar quem a passar pela vida que eu passei. É isso que a lição vem trabalhando, né? Que é importante pensar, né, em devolver algo do que Deus te abençoou. E quando você não faz esse planejamento, que você não pensa nisso, às vezes os bens que você tem, até pessoas que têm muitos bens, acaba ficando aí e acaba virando algo de discórdia entre a família, né? Exato. E você acaba nem vendo os frutos daquilo que você construiu. Quantas casas estão fechadas aí que não podem ser nem reformadas nem vendidas porque estão em litígio? Né? Porque se tornar uma maldição, se não tivesse deixado nada, os irmãos estavam juntos, estavam celebrando, não, mas aquela casa é minha, não, eu tenho mais direito. Então, essa bênção em vida, ela já poderia ter sido avaliada, determinada, né? E sempre pensar, bem, eu fui dizimista, eu fui ofertante, muito bem, mas Deus me abençoou com mais. E agora, que o fim da vida está chegando, como eu posso abençoar mais pessoas? O que é que eu tenho que não vou levar? Né? Vai ficar, como o Gilberto falou, para instrumento de discórdia? Não, eu vou abençoar pessoas com um testamento e um legado. Testamentos e legados, isso é importante. A gente pensar nisso também, para quando a melhor idade chega, quando a terceira idade chega, ou como você queira chamar, nós devemos deixar algo que contribua para outras gerações, além de nossa família. Aqui também, né, até entraram bastante nesse ponto de sermos, né, generosos e sábios com as nossas finanças, né, no final da vida. E tem um texto de Ellen White no Conselho sobre Mordomia, que está escrito na lição de quinta-feira, que diz assim: ao dar a obra de Deus, você está juntando para si tesouros no céu. Tudo o que você ajuntar lá em cima está livre de desastre e perda e aumenta, tornando-se em bens eternos e duradouros, e será registrado na conta de vocês no reino dos céus. Por que esse ajuntar tesouros no céu não é a compra da sua salvação? Não é indulgência, como na Idade Média. É porque quando eu devolvo para a obra de Deus, o que é que vai acontecer com esse recurso? Vamos abrir mais igrejas, vamos ter mais pastores, vamos ter mais Bíblia, mais livro missionário. Então, mais pessoas serão alcançadas. Esse é o maior tesouro. É a nossa estrela na coroa. Pessoas que foram alcançadas com os meus retornos que eu estou trazendo para Deus. Não é que lá eu serei mais poderoso, não é que lá eu terei mais, o meu ouro é transferido aqui. Privilégios, né? Não é como a gente lava dinheiro, as pessoas lavam dinheiro enviando para essas ilhas Caimãs. Não é nada disso. Eu vou estar investindo aqui em pessoas que não conhecem Cristo. E muitas vezes eu prefiro um carro, uma aliança, né? Tem um filme que eu lhe sugiro, A Lista de Schindler. No final da vida dele, ele ficou preocupado porque ele poderia ter feito mais. E a gente não pode terminar a nossa história assim. Então, se eu estou vendo que eu tenho mais passado do que futuro, eu tenho que começar a pensar nos outros. O que é que eu vou fazer para avançar a obra de Deus? Não me apegar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essa lição, o título dela na quinta-feira é o legado espiritual, né? Exato. E o que você vai deixar, não só em questão material, mas até em questão de exemplo de fé para as pessoas próximas a você, seus filhos, amigos, né, e tudo mais, né? Qual é o legado que você vai deixar de uma pessoa que teve muito dinheiro, mas foi avarenta, né? Ou um legado espiritual onde, através do seu esforço, daquilo que você adquiriu, você conseguiu trazer mais pessoas para Cristo, como o pastor fala do filme da Lista de Schindler, né? Então, qual é o nosso legado espiritual que nós vamos deixar para as próximas gerações? Exato. Já imaginou, quando nós estivermos andando em ruas de ouro, as pessoas que nós vamos encontrar que congregaram numa igreja que você participou daquilo. Pessoas que tiveram bolsas de estudo porque você investiu em alguém.
E essa pessoa está lá porque conheceu Cristo numa escola, conheceu Cristo numa igreja, conheceu Cristo num orfanato que você ajudou, ou que você enviou um missionário com seus recursos. Então esse é o legado que a gente pode deixar. As pessoas vão estar sempre lembrando, né? Olha, ele passou por aqui, mas foi um homem que não se apegou às coisas materiais e nós o veremos lá. Ou a gente vai deixar tudo aqui e as coisas perderão o valor, perderão a força, o que podia ter sido feito, porque eu fui avarento, porque eu pensei só em mim. Isso é importante refletir no final do estudo de hoje. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso estudo de hoje e eu gosto sempre de trazer aqui, né, de ler os textos, porque vem geralmente mesmo escrito o que está, né, para não perder nada do texto. E para fechar aqui a minha fala nessa lição de hoje, eu peguei aqui um trecho adicional que tem na lição, que diz assim: ao investir na obra de Deus, deixamos um legado de fé, como o irmão Gilberto disse. Então, um dia, quando descansarmos de nossos trabalhos, nossas boas obras nos seguirão, como o pastor disse, porque Deus será glorificado nelas, mesmo em nossa ausência. Acho que fecha todo esse contexto da lição. Então, mesmo que a gente está mais no final da vida, a gente ainda pode contribuir também, né, continuar, e todo esse planejamento que a gente fez durante a vida, e que tudo seja sempre, né, para a honra e glória de Deus e levar outras pessoas a Cristo, e que esse legado seja esse legado de fé e não de que, como vocês mesmos colocaram, de riqueza e tudo mais. Para encerrarmos o nosso estudo de hoje, pode deixar as últimas considerações, pastor Gilberto, para a gente finalizar? Muitas pessoas pensam que serão lembradas para sempre porque tiveram prosperidade, porque conquistaram muitas coisas, moraram em castelos. Muitos dos castelos da era medieval da Europa, ninguém sabe quem eram os donos. Você vê no lugar onde você mora, você passa no bairro onde você mora, vê mansões que estão lá fechadas e você não sabe quem é aquela pessoa. Antigamente tinha-se o costume de colocar bustos, estátuas das pessoas famosas, e agora nós estamos tirando esses bustos porque essas pessoas não têm mais sentido nenhum. Mas você vai encontrar nome de escolas, você vai encontrar nome de faculdades, você vai encontrar pessoas que viveram em orfanatos que alguém criou. Nós temos na Bahia, por exemplo, a obra do Hospital Santo Antônio, fundado pela irmã Dulce. Então, ela partiu, mas deixou um legado, pessoas estão sendo abençoadas. Ela investiu naquilo. Então, você também e eu podemos deixar escolas, podemos deixar igrejas, podemos deixar missões sendo feitas, com os recursos que Deus nos deu em retorno a Ele, nós devolvemos para Ele. É isso que Deus espera de mim e de você. Seja fiel a Deus e confie, porque o seu futuro está garantido. O seu futuro é morar com Deus nas mansões celestiais. Amém. Interessante quando nós resolvemos estudar a lição e meditarmos nos ensinos que a lição nos traz, que com certeza vem do trono de Deus. Um exemplo, o tema dessa semana, eu nunca tinha pensado nessa questão da minha aposentadoria, o que eu vou fazer. Não tenho muitos bens, mas talvez o pouco que eu tenha, a gente planejar para que realmente nós deixamos um legado, não só material, mas um legado espiritual para as pessoas que estão do nosso lado, principalmente os filhos, né? Porque o natural da vida é que os pais vá primeiro que os filhos, né? Então, como você vai ser lembrado, né? De que maneira você vai ser lembrado, né? Da fé que você praticava realmente, que você praticou essa fé realmente através dos seus bens, né? Não só da questão do falar, né? Mas da ação mesmo, né? Então, a lição nos traz essa reflexão. Espero que você que está nos assistindo, né? Que você também possa meditar nessa questão e buscar se planejar aí Esperamos que Jesus volte antes, né? Que a gente não chegue nesse ponto, né? Mas se caso Jesus não voltar, mas que você esteja aí planejando toda os seus últimos dias de vida nessa terra. Pastor Osmar, você ora para nós? Vamos orar. Senhor, muito obrigado
porque vivemos nesse mundo certos de que nossa casa não é aqui. Se nossa casa não é aqui, nós não estamos investindo aqui para termos tesouros nos céus. Não, nós já temos tesouros no céu. O tesouro no céu é a vida eterna, o tesouro no céu é estar na sua presença, é viver num mundo em paz, é viver uma vida plena. E nós já fomos abençoados. Mas enquanto aqui vivermos, não sabemos quanto tempo, que nós possamos trabalhar, viver e chegar no auge da vida, olhando para as pessoas que estão ao nosso lado e deixando bênçãos em formas de escola, em formas de igreja, ajudando missionários, fazendo tudo para que a sua obra prospere, para que assim como fomos abençoados, outros também te conheçam e tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Não nos deixes ficar apegados aos bens materiais, mas que eles que nos serviram durante a vida possam ser entregues para servir a outros também. Amém. Nos dê, Senhor, a certeza da plena salvação em Cristo, em nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao final, então, do estudo da lição número 10. E se você ainda não clicou no botãozinho deixando seu like, esse é o momento. Lembre-se de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo nos grupos com seus familiares para que possamos então juntos conhecer mais da palavra de Deus e apressar assim a sua volta. Deixe nos comentários o que você achou desse estudo. Esteja aqui no próximo estudo. Esperamos você e até mais.